independente se ela te odeia, é o melhor que ela podia fazer. Mesmo sabendo que todos os dias a gente tem a chance de recomeçar, eu acredito que começos de ano são ótimos pra gente refletir em que rumo a nossa vida tá tomando. E eu não acho que pra mudar a nossa vida a gente precisa mudar tudo que tem ao nosso redor. No livro O Poder do Hábito, o autor fala que se você pegar um avião e logo no começo da viagem você mudar pequenos centímetros, no final da viagem ele vai ter parado totalmente em outro lugar. Ele usa esse exemplo para falar que se a gente mudar pequenas coisas do nosso dia, a gente com certeza vai chegar em um rumo totalmente diferente. E eu acredito muito nesse conceito. Por isso, no vídeo de hoje, eu trouxe 10 hábitos para você começar a simplificar a sua vida, independente se você já pratica o minimalismo ou se você está começando agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Juliana. Esse aqui é o Simplifique-se, o canal que eu criei para compartilhar com você as minhas experiências simplificando a vida. E o primeiro hábito, com certeza, não poderia ser outro do que o desapego material. É impossível ter uma vida mais simples se a gente não desapegar do que não é essencial. Agora, citando outro livro, que é o Ame Pessoas e Use Coisas, ele fala um negócio lá que eu nunca tinha parado para pensar, que é tudo o que você tem na sua vida, tudo que você tem de material, te tem de volta. Como, por exemplo, assim, um guardião daquilo dali. Porque você precisa cuidar, você precisa proteger, você precisa limpar, você precisa organizar. Então é como se a gente fosse escravo das nossas coisas. Não é bem esse o termo que ele usa, mas eu entendi nesse sentido, de que a gente pensa que nós temos as coisas para usar elas. E sim, a gente usa as nossas coisas. Mas também a gente precisa zelar por elas, a gente precisa cuidar delas, a gente precisa limpar. Então tudo gera um custo de tempo, um custo de vida. Por isso que é muito importante a gente pensar no que a gente tem, porque tudo que a gente tem demanda um certo tempo. Só lembrando que qualquer indicação que eu faço, eu sempre deixo o link aqui embaixo, e comprando pelo meu link é uma forma de você me ajudar e apoiar o canal. O segundo hábito é se desconectar digitalmente. A gente vive com a sensação de que a gente tem que estar online, de que a gente está perdendo as coisas se a gente não está ali, se a gente não está mostrando a nossa vida, se a gente não está falando para as pessoas. E eu sou suspeita porque já tem um bom tempo que eu tô sem redes sociais. Teve gente me mandando mensagem pedindo para eu salvar o número. E gente também pessoalmente perguntando se eu tinha trocado de número, porque eu parei de postar coisas da minha vida. E eu achei isso muito engraçado porque fazia muito parte da minha rotina ficar compartilhando as coisas que eu fazia. E eu vou falar uma coisa que é bem real pra vocês. As pessoas que a gente conhece no dia a dia não querem saber da nossa rotina como eles seguem assim grandes influenciadores, não. Na verdade, tem muita gente que fica olhando o que a gente faz pra ficar debochando, pra só fazer fofoca. Então assim, eu parei totalmente de compartilhar as coisas que eu fazia. E eu só vou voltar a compartilhar quando eu tiver um público que de fato se interesse por mim e não só para fazer fofoca. E o terceiro hábito é avaliar melhor os nossos compromissos, porque a gente não pode fazer tudo, a gente não pode estar em todo lugar, então a gente tem que avaliar aonde que a gente está dedicando o nosso tempo, se é com as pessoas que a gente gosta de estar, ou se a gente só está indo, sabe, por pressão, se às vezes a gente nem gosta daquele ambiente, se a gente já não tem mais muita conexão, sabe? Muita coisa em comum com aquelas pessoas. Eu tenho feito muito isso ultimamente. Eu só vou em algum lugar se eu tiver com muita vontade de ir, se eu gostar muito das pessoas que estão lá. Mas agora assim, por pressão, o pessoal vai achar que, eu tô chateada, eu não sei. Ai, gente, hoje em dia, eu tô assim, sabe? Me esquentando no que os outros tá pensando, assim, num nível zero. O quarto hábito é simplificar a nossa rotina. Eu vou falar sobre rotina da casa, que é meu lugar de fala, né? Algumas coisas aqui em casa eu até deixei de fazer. E eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, como é que eu facilitei a minha rotina, assim, de cuidar da casa e coisas que eu parei de fazer. Porque tem muita coisa que, assim, a nossa mãe tinha o hábito de fazer, a nossa tia tinha o hábito de fazer, mas às vezes não se encaixa na nossa rotina, às vezes não é nem necessário. Então, hoje em dia eu simplifico muito os meus cuidados com a casa, mantendo, claro, a higiene, o cuidado, tudo direitinho, mas de uma forma bem mais fácil. O quinto hábito é um pouco polêmico, que é sobre a gente reavaliar os nossos relacionamentos, que a gente mantenha na nossa vida só aquelas pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. Aí eu queria contar uma coisa pra vocês que recentemente aconteceu comigo e que me fez reavaliar, sabe, uma amizade.
porque a gente conversava muito, sabe, durante o dia. E aí eu contava onde eu ia, essa minha amiga também falava e tudo mais. E aí a gente acaba falando, né, da nossa família, a gente cita nomes, por exemplo, de cunhada, de primo. E aí, como ela falava muito da família dela, eu sei quem é cada pessoa da família dela. Eu conheço por foto, eu sei mais ou menos onde mora e tudo mais. Por quê? Porque eu prestava atenção no que ela estava falando. E eu percebia que quando era ao contrário, eu queria contar alguma coisa assim que tinha acontecido comigo, que era alguém próximo de mim, ela sempre falava: quem é fulano? Quem é ciclano? Sendo que era uma pessoa que estava sempre ali nas minhas histórias. Era uma pessoa assim, do meu convívio. As pessoas, não aconteceu isso só uma vez. E aí o que eu percebi? Que eu prestava atenção no que ela falava, que eu comprava aquela história, que eu embarcava ali junto com ela, mas que ela não fazia a mesma coisa. Que ela quer que eu acompanhe a vida dela como uma novela, sabendo o que ela faz, o que ela não faz e tudo mais, mas ela não faz o mesmo por mim. E sinceramente, eu tenho tão pouco tempo na minha vida e eu quero dedicar tanto assim o meu tempo a coisas mais importantes que eu tô me afastando, sabe? Cada vez mais. Não foi uma coisa assim drástica que eu falei: olha, eu não vou mais falar com você. Dá até vontade de falar assim: eu não tô com muita paciência, sabe? Mas como eu sou uma pessoa meio besta, eu não falei. Mas assim, eu tô dando um gelo assim aos pouquinhos, falando cada vez menos, respondendo cada vez menos, pra ver se uma hora assim a gente se afasta de vez. Porque eu percebi no final da história que a amiga sou eu. Mas lá do outro lado não tem uma amiga pra ouvir minhas histórias. Então essa questão de reavaliar os relacionamentos é isso. Será que as pessoas estão dando o mesmo valor pra mim, o quanto eu dou pra elas? Será que só eu tô me doando? Será que só eu tô sendo um bom ouvinte? Eu acho que esse é um ótimo momento pra gente repensar nisso. Uma pausa só pra te lembrar que se você tá assistindo até aqui, é porque esse vídeo tá interessante e tá valendo seu like. Então se você puder descer aqui embaixo e dar essa força. O sexto hábito é focar na qualidade das coisas. Tem muita gente que acha que minimalismo é voto de pobreza, sabe? É viver com nada, é viver com muito pouco. Tem muita gente que acha que minimalismo é voto de pobreza, que é viver com pouco, é viver com quase nada, e na verdade não é isso. O importante mesmo é a gente focar na qualidade do que a gente está comprando. Por exemplo, antigamente eu achava que cremes de cabelo super baratos eram bons. Mas por quê? Eu já até falei disso em um outro vídeo. Meu cabelo era natural, então não tinha muita necessidade de ativos e tudo mais. Depois que eu comecei a fazer algumas coisas para dar uma clareada no meu cabelo, eu percebi que aqueles cremes baratinhos não estavam me atendendo mais. E aí eu foquei mais na qualidade. Hoje eu já acho que é super válido investir em cremes melhores que vão me dar um resultado melhor, porque meu cabelo agora tem um certo grau de química. E isso vale pra tudo, sabe? A gente avaliar a nossa roupa, se a gente tá comprando num lugar bom. Eu não tenho lugar de fala, como eu falei com vocês, eu não estou comprando roupa no momento, então não sei nem onde indicar, não é meu local de fala. Mas tudo que a gente for comprar, em vez de focar só no valor, é bom a gente dar uma avaliada também na qualidade. É o tal do custo-benefício, porque às vezes o barato acaba saindo muito caro. O sétimo hábito é o desapego emocional. Aqui já tá falando mais sobre a gente, sobre nossos sentimentos, sobre mágoas passadas. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, gente, não vou lembrar de quê, porque eu sempre tô vendo muito vídeo, sempre tô lendo muita coisa, então não vou lembrar de quem foi que falou. Se vocês já ouviram também, vocês dão uns créditos aqui embaixo pra pessoa, porque eu não vou lembrar. Mas eu ouvi uma pessoa falar que perdoar, você não necessariamente precisa ir lá na pessoa e falar: olha, eu te perdoo, tá? Porque muitas vezes a pessoa nem sequer te pediu perdão e nem sequer se arrependeu. Mas para usar o perdão para você, de você perdoar aquela pessoa, independente do sentimento dela, independente se ela te odeia, sabe? Mas você perdoar, para você continuar a sua vida ali. É aquela história de guardar rancor, é beber veneno esperando que o outro morra. Então que a gente se livre, sabe, desses sentimentos que não agregam em nada. Se você quer fazer uma coisa mais literal, até falei disso em um outro vídeo, anota ali as coisas ruins, anota de quem você tem raiva e tudo mais, se livra daquilo dali, sabe, perdoa a pessoa, fala, é o melhor que ela podia fazer. Ela foi uma babaca? Pode ter sido, mas era o melhor dela. Então você faz o seu melhor de quê? De perdoar, de entender que o outro tá lá fazendo o melhor que ele pode, mesmo que o melhor dele seja muito ruim. E no final, pra você se livrar de vez, você pega essa folha, esse papel, você queima, você rasga, você joga fora. Que aí você, de fato, vai começar ali a se livrar daqueles sentimentos ruins ali pra aquela pessoa.
O 8º hábito é viver com intenção. Gente, ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, com o celular o tempo inteiro na mão, é muito fácil a gente não ter meta, a gente não ter objetivo e só deixar a nossa vida passar ali rolando feed, olhando rede social. E isso não leva a gente a lugar nenhum. Então, ser mais assim intencional, fazer as coisas com mais objetivo, definir metas claras mesmo. Eu quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero juntar um valor para poder fazer isso daqui. É o que de fato vai fazer você atingir algum objetivo. Você e eu, que eu me incluo nessa, que esses hábitos aqui eu também vou colocar em prática. Eu já tô tentando. O hábito número 9 é criar espaço mental. Gente, nesse aqui eu acho que é um dos meus piores pecados. Porque como eu sempre falo, eu vivo consumindo conteúdo. Eu não sou uma pessoa de ficar olhando vídeo de rotina da vida dos outros. Sinceramente, não faz o meu estilo. Mas eu gosto muito de aprender coisas novas, então eu sempre tô pesquisando coisas, eu sempre tô consumindo, eu faço as coisas aqui de casa ouvindo podcast, essas coisas, mas às vezes eu tenho que colocar o pé no freio e falar, não, minha filha, vai fazer alguma coisa, sabe, ouvindo seus próprios pensamentos. Que medo é esse da própria companhia? Vai ouvir teus pensamentos, sabe? E muitas vezes é nisso que eu tenho ideia de vídeo. Muitas vezes é nisso que começa um roteiro aqui pro canal. Então esse tempo, assim, vamos dizer, de tédio, ele acaba despertando ali uma criatividade que é necessária. E também tem um outro agravante, que foi um termo que eu ouvi falar, também não vou lembrar de onde, que é da obesidade mental. A gente acaba consumindo tanta coisa, que o nosso cérebro, gente, vamos pensar, a gente não consegue guardar todas as informações que a gente escuta, senão a gente entraria em pane. Então, assim, pra gente ter mais foco, mais objetivo, o ideal seria também reduzir o tanto de conteúdo que a gente consome, o tanto de coisa que a gente aprende, pra gente ir, assim, numa direção. Eu tô falando isso pra vocês pra eu também colocar em prática, pra eu falar e eu ouvir, porque isso eu também peco muito. E antes do último item da lista, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos pra não perder os próximos vídeos. E o hábito número 10 é pra gente reavaliar os nossos valores. É pensar no que realmente a gente acredita e por que a gente acredita nisso. Aqui você pode levar para o lado espiritual e pesquisar mais sobre as suas crenças, no que você acredita, se você está vivendo de acordo com o que você diz que acredita. Você pode levar também para o lado profissional, porque às vezes você está em um ambiente de trabalho que te faz enganar as pessoas. Talvez você trabalhe ali, mas não tenha satisfação, não tenha motivação. E para mim essa etapa aqui de reavaliação, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Então você pensa e reflete qual área que você quer melhorar, qual é o seu objetivo para 2024, o que você pode fazer agora para chegar em dezembro e sentir assim, missão cumprida? Eu pelo menos comecei. Então hoje a gente viu que para resetar a nossa vida, para começar de novo, a gente não precisa fazer grandes mudanças, mas sim pequenos ajustes ao longo do caminho para mudar o rumo que a nossa vida está tomando e chegar lá no final com muito mais objetivo. Para isso, a gente precisa repensar as nossas escolhas diárias. E falando em repensar, eu fiz um vídeo repensando as minhas compras de 2023 e que eu não vou comprar em 2024. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui. Obrigada por ter assistido. Um beijo e tchau!